durante muito tempo eu escrevi artigos científicos, né? Tem mais centenas de citações, internacional, nacional, dezenas de artigos publicados, está tudo aí, quem quiser procurar, só procurar no Google Acadêmico, no Currículo Lattes. Então, assim, desde os meus 19 anos, 18 anos, eu sempre fui treinado a pesquisar sobre determinado assunto. Não falar sem antes você ter certeza, né? Então, assim, quando eu vou criar um personagem, eu pesquiso bastante. Então, lá em Benfica, que é uma cidadezinha, ó, que se passa na Rota do Natal, eu andava pelo Google, aqui no Google Maps, né? Eu andava pela cidade aqui para eu poder saber, opa, assim, em tal lado tem uma cafeteria, em tal lado tem isso, tem aquilo, para eu me localizar, para eu me entrar mesmo, né? Dentro da cidade sem nunca ter ido, né? Mas foi isso. Nesse caso de Banff foi assim. E o Chris Steve é porque eu já tocava, tinha bastante detalhes. Essa guitarra existe mesmo, que eu falo que ele tem uma guitarra dobrável aí, né? E também assim, me inspirei nesses guitarristas que eu falei para vocês. Tudo bem, Guilherme? Guilherme Brum, né? Guilherme Brum. Muito interessante essa sua construção, né? Muito bacana. E a gente, quando está lendo, a gente também se sente dentro da história, vendo tudo acontecer ali. Então é muito bacana. Teve uma menina que fez um comentário que eu achei legal, que ela falou que quando ela está lendo Alquimia do Amor, ela sentia como se ela estivesse comendo pipoca na plateia ali, assistindo a apresentação do Mágico, do Joaquim Rodrigues, né? Então eu fico feliz que eu consigo transmitir, então, né, a energia quando eu escrevi, ó. Você falou na Rota do Natal? Ele tá aqui, ó, tá R$3,90, mas ele é gratuito pro Kindle Unlimited, tá R$3,90 também, Alquimia do Amor, porque tem alguns livros que a Amazon não deixa eu botar mais R$1,99, não sei porquê. Aí o preço mínimo é R$3,90, o e-book, né? E os livros físicos, esse na Rota eu não tá esgotado na Livro Leandro. O Alquimia a gente tem ainda, e quem for comprar com o cupom KELLYDA10, só inserir lá o cupom, vai ganhar 10% de desconto, frete grátis e um brinde também. Maravilha. Fala pra gente um pouquinho dos seus outros livros. Você até falou da radiologia. Qual livro que você quer comentar? Sim. Vou começar por um que eu acho que você vai gostar. Por alguns que eu acho que você vai gostar, né? São os livros infantis, ó. É outra pegada, assim, né, cara? Que essa é como posso dizer? Visões, sei lá, que eu tenho para escrever, né? Eu escrevo ficção, de livros didáticos, e vamos falar então dos livros infantis, né? O livro infantil, ele só não tem acento, tá? Quero dar 10 sem acento, tá, pessoal? Porque eu acho que não podia botar com acento. Então, o livro infantil, o primeiro que eu escrevi foi um livro chamado Calu e Léo, Os Dinos Viajantes, tá? Ele tá por aqui, ele ficava numa plaquinha aqui. Calu e Léo, Os Dinos Viajantes. Esse livro foi num momento em que, né, o mundo todo passou, onde a gente tinha que ficar em casa. E aí o meu sobrinho, um abraço para ele, Lucas Leonardo, ele pegou e falou assim, ele estava... Isso, aí, ó. Aí o Calu e Léo, Os Dinos Viajantes. O Lucas Leonardo, que é meu sobrinho, hoje já está grandão. Na época ele era pequenininho, acho que tinha 9 anos. E aí ele ficou sem aula. E aí eu querendo incentivar o Lucas a não ficar parado, eu falei, Lucas, vamos escrever um livro? Vamos escrever um livro, vamos. Pensa na história, a gente comecei a falar, incentivar, e aí a gente, no computador, que escreveu um com o outro. Então eu escrevi o primeiro livro, Calu e Léo, Os Dinos Viajantes, para incentivar o meu sobrinho, Lucas Leonardo, a escrever, tá? Isso, ó. Esse livro aí não fui eu quem fez as ilustrações, não, foi o Alexandre, né? E na época, ficaram muito boas as ilustrações. Eu só falei para ele como seria o personagem. O personagem é assim, tal, né? E aí ele colocou, quem vê o livro vai até ver que o Léo, que é o dinossauro maior, tem o cabelo igual ao meu, assim. Então eu escrevi Calu e Léo justamente para poder incentivar o Lucas a não ficar parado, a escrever, a ler, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, vou escrever outro livro infantil. Aí eu escrevi esse aqui, o Miguelito e Pati, Os Dinos Entre Nós, tá? Esse livro, Miguelito e Pati, Os Dinos Entre Nós, são 2 dinossauros, tá? Ele é uma continuidade, vamos dizer assim, do Calu e Léo, Os Dinos Viajantes.
e ele se passa no Brasil. O Calu e Léo, ele já é na questão de mundo, tá? Né, eles viajam no sonho, quando eles sonham, eles viajam no mundo. E esse aqui já se passa no Brasil, né? Aí tem Miguel Pereira, né, que é a cidade onde eu moro. Pati, buenas tardes, Vanessa. Pati vem de Pati, que é de Pati. Pati, que é a cidade vizinha nossa aqui, Pati do Alferes, tá? Ó, Pati do Alferes, isso aqui é a terra do tomate, por isso que tem um tomate aqui, ó. É Pati do Alferes. Então, Miguelito, de Miguel Pereira, e Pati, de Pati do Alferes. Então, foi a maneira que eu fiz para homenagear essas cidades através desse personagem. Olha a guitarra aqui, Kelly. Tá vendo? Também a guitarra aqui, ó. Tá vendo? Ele é um dinossauro aí bem legal, né? Bem divertido, bem moderno. Então, eu escrevi esse segundo. Esse aqui já foi maior, já foi mais trabalhado, esse livro. Eu que fiz todas as ilustrações aqui. Deu trabalho danado. Nossa, eu comecei escrevendo esse livro aqui para poder me relaxar. Como falei, né? Quando eu saio dos livros didáticos, eu escrevo de ficção para relaxar. Obviamente que isso não é desmerecendo nenhum lado nem o outro. É porque o livro didático, né, exige muito de mim no sentido de não ter algo errado no... Tu imagina se você ensina uma equação errada para uma pessoa, né? A bola de neve que é. Então, assim, eu fico muito ali focado nisso, naquilo. E eu escrevo esses depois, assim, com menos tensão em relação a isso, tá? Em relação a essas equações. Mas isso aqui me deu trabalho, porque para fazer essas imagens, nossa... Cara, usar o Photoshop, nossa, muito trabalho. Aí depois desse, mas muito bom, muito bonitinho esse livro mesmo, muito bonito. Excelente. É um livro que as crianças... Ele já foi lido lá fora, em Portugal, tal, em Espanha, Estados Unidos, e o pessoal gosta bastante, né? As crianças gostam bastante dele. E o último que eu lancei infantil é esse aqui, Eugênio, o seu amigo hidrogênio. Eugênio, seu amigo hidrogênio. É um livro que ensina a parte de átomo para as crianças. Então esse aqui é um livro bem infantil. Esse aqui dá para uma criança até os 12 anos ler, assim, bem tranquilo, que tem uma historinha. O Calu e Léo também. Agora esse aqui seria assim, mais para criança começando a falar, começando a entender, até uns 8 anos de idade, 6 anos, né? É um livro bem... Mas mesmo assim ensina. Ele fala, ó, vou ler uma parte aqui para vocês, ó. Olha que legal, ó. Aqui tem, ó, o átomo, aí tem Galileu Galilei aqui tá Isaac Newton, né? E aqui, cadê? Tá certinho, ó. Isso aí, todo mundo aqui, ó. E Arquimedes está aqui. Arquimedes aqui, ó. Aqui embaixo, né? E aí do lado eu coloco a frase para mamãe ler, né? Ou papai ler, vovó, tio, para algum responsável, padrinho ler, né? Irmão mais velho. Aí fala assim, ó, há muito e muito tempo, um tal de Demócrito de Abdera deu o nome de átomo àquilo que compõe toda a matéria. Por quê? O pensamento filosófico de átomo, né? O que significa átomo, né? Átomo vem do grego, que significa não por partes. Aqui está o Eugênio, ó. Olha o Eugênio, aí tem a tabela periódica, aqui é o átomo de hidrogênio, né? Eugênio, o átomo de hidrogênio, eu falo, venha comigo aprender um pouquinho de ciência, que pode ser feita no papel ou por uma experiência. Porque, né, a física, você tem a física teórica e experimental. Então, assim, eu fui colocando essas frases. Então, assim, é um livro que eu acho bem legal. Ó. Ainda tem uma partícula que quero te apresentar. O elétron negativo que na eletrosfera vai estar. Né? Então, assim, tem essas rimas aí. São bem legais. Eugênio, seu amigo hidrogênio. Esse é pequitinho. 24 páginas. Então, esses são os livros infantis. Tem mais outro? Não, acho que tem projetos de ter mais outros aí. Tem o do Isaac Newton, que eu fiz, que é Newtinho o nome dele. Né? Mas tem que digitalizar ainda. Esse aqui é outro livro de ficção, romance, é um conto, Caésio, Goiânia, 1987. Então, quando eu escrevi o Alquimia do Amor, que na época era Aquarela Mágica, que é esse aqui, na época que eu iniciei escrevendo ele, Aquarela Mágica, eu parei para poder lançar esse aqui. Eu parei de escrever para lançar esse aqui. Por quê? Eu tenho, né, o meu público aqui, meus seguidores, que acho que 90% da área de radiologia, física médica, biomedicina, e eu queria que eles aprendessem sobre o acidente com o Césio 137, que ocorreu em Goiânia em 1987, mas de uma forma
menos impactante, vamos dizer assim, né? Embora tenha sido, né? O acidente foi o pior acidente que já aconteceu aqui no Brasil, né? Envolvendo radiação, e um dos maiores aí, né? Até comparado com Chernobyl. Porque lá em Chernobyl, obviamente, foi uma explosão de uma explosão, entre aspas, de um reator nuclear, mas aqui houve contaminação com a fonte radioativa, né? De Césio-137. Então, é considerado um dos maiores acidentes fora de uma usina nuclear. Aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia. E esse assunto é muito importante para as pessoas. Não sei se quem está assistindo aprendeu na escola. Então, assim, eu falei, vou escrever falando sobre o acidente. Mas como que eu vou fazer isso? Vou criar uma história onde tem uma profissional da área de saúde e um físico, vamos dizer assim, um físico, né? E aí, será que pode haver amor em meio ao caos, né? Então, esse, assim, o lema, e vocês vão ler, vão gostar. O capítulo 4 é um capítulo totalmente dedicado ao acidente do CS-137. Eu dedico esse livro, né, às vítimas do CS-137. E o capítulo 4, que é sobre o acidente, eu descrevo realmente o que aconteceu, tá lá, assim. Obviamente que eu não coloco o nome dos personagens, o nome das pessoas envolvidas, né, mas assim, não coloco, mas direitinho o que aconteceu, porque no meu mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que estavam lá na linha de frente no combate ao CS-137 e aprendi muito com eles. Meu mestrado em engenharia nuclear, então assim, eu procurei ser bem fiel a isso. Mas o livro é uma história muito legal. Você tem uma profissional da área de saúde e um físico, e o ambiente é o ambiente do acidente com o CS-137, tá? E será que o grande acidente lá, né, o meio caos pode, né, ser um grande amor? Uma curiosidade, Kélida, sobre esse livro aqui, é que para eu lançar esse livro eu tive que ter aprovação, tá? Do físico Walter Mendes, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu entrei em contato com ele para poder pedir algumas fotos. Entrei em contato com a CENEM, né, com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para pedir autorização para utilizar algumas fotos lá do acidente com o Césio. E aí ela falou, pô, legal e tal, mas a gente precisa ler o livro primeiro. Então, assim, antes de eu mandar esse livro para a editora, nessa época eu ainda trabalhava com outra editora, né, não trabalhava com a minha, ele foi para o físico Walter Mendes, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que ele liberou. E quem era o físico Walter Mendes? Foi o físico que, lá em Goiânia, em 1937, declarou que o acidente era um acidente por conta de fonte radioativa, tá? Até então, ninguém sabia o que era, né? Então, assim, foi ele. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, interessante. Faço, nossa, né? Muito. Porque eu estudei muito sobre esse físico, né? Assim, no caso, no mestrado, a gente falava dele, o físico Walter Mendes e tal. E aí depois ele entrar em contato com você, agora pode publicar, tá certinho, não tem nada ofensivo, né? Não tem nada de errado também. Que bom. Tem mais livro? Tem mais. Cadê? Conta aí, vamos lá. Se você fala assim, aí você fala assim, Leandro, poxa, eu vi aí alguém falando sobre fissão nuclear. Fala assim, o que é fissão nuclear? Aí você fala assim, tá bom, mas eu vi também alguém falando sobre radiação de Cherenkov. O que é radiação de Cherenkov? Partículas alfa eu sei o que é, beta, gama, mas eu não sei o que é radiação, o que seria hadrons, não sei o que seria ultravioleta. Então você tem aqui, radiações de A a Z, um dicionário de radiação, que eu fiz também, porque eu achei que seria bem interessante a pessoa colocar difração de raio-x, né, meia-vida, tudo que... Não tudo, né, mas o que a gente mais utiliza em radiações e outras definições em física, eu coloco aqui. O que são quarks e leptons, né? O que são quasares. Então você vai encontrar aqui radiação extraviada, radiação térmica, tunelamento quântico. Então, assim, é de A a Z, tem figura, tem explicações, tá? Bem interessante. Tem a versão e-book que está na Amazon também, tem a versão impressa com a Livro Leandro também. Tá no Kindle Limit, produto de fissão, tudo aqui, eu coloco a imagem, explico para vocês e coloco a referência. Então, isso aqui é um livro de bolso, tá? Um manual de radiação. Lá na Amazon ele pode estar com a capa um pouco diferente por questão de marketing, tá? A capa dele está amarela com logo de radiação, então por questão de marketing, a versão impressa é essa aqui. E lá na Amazon a capa dele é amarela e vermelha, mas é o mesmo nome, Radiações de AZ, que é o seu manual de radiação.
Esse aqui é o Caminhos para o Cálculo, que é um livro de cálculo diferencial integral. Eu lecionei cálculo durante 10 anos, mais ou menos, numa universidade privada, cálculo diferencial integral. E eu via que, às vezes, os alunos tinham muita dificuldade, não necessariamente com cálculo, mas sim com a base, com a matemática que serve de base para o cálculo diferencial integral. Então, o que eu resolvi fazer? Então, vou escrever um livro sobre isso. Usei minhas notas de aula, mas só que até chegar no cálculo, eu pego vocês aqui e ensino a conceito do lado. Ensino desde somar, subtrair até integração por parte. Então, assim, é um livro que vai do básico ao cálculo diferencial integral, né? Esse livro aqui, eu escrevi acho que em 2021. Foi assim que eu me mudei para a cidade que eu moro agora, né? Então, assim, você vê que isso aqui, no caso, seria as montanhas, né? Que eu via da sala do meu escritório, assim, tá vendo? Da sala não, da janela do meu escritório. Eu olhava assim, né, para a janela, e aí eu via essas 3 montanhas assim. Eu achava tão bonito. Aí eu coloquei. Sim. E a cor rosa foi porque eu publiquei ele em outubro. Aí eu usei a cor do outubro rosa. É a explicação da capa dele.